Olá, pessoal! Mais um episódio do Nomadic Cast. Aqui é a Sofia, nômade digital há 3 anos. E já me perguntaram se eu realmente precisava tirar férias, já que eu estou sempre de férias viajando. Mas não, né, gente? Não é bem assim. E tu, Fernando? Eu sou Fernando Canares, que sou nômade digital há quase 10 anos. E a pergunta que eu mais recebi ao longo desse tempo é com o que eu trabalho para conseguir fazer as viagens que eu faço e andar de business. Bom, para quem me conhece já sabe um pouquinho disso, e talvez nesse episódio a gente possa até falar um pouquinho mais, mas enfim, não tem segredo, gente, não tem nenhuma teoria, não tem nenhuma fórmula mágica, é trabalho, simplesmente trabalho. E para aproveitar que a gente está aqui nesse episódio para falar sobre dúvidas, perguntas dos nossos ouvintes, eu queria começar perguntando, Sofia, para a gente fazer um resumo dessa primeira temporada, já que a gente se encaminha para os últimos episódios. E aí, você conseguiu conversar com alguns ouvintes, eles entraram em contato? Eu lembro que no primeiro episódio, ou no segundo, a gente comentou alguma coisa de professores entrar em contato com você. E aí? Teve contato de professores? Teve contato de ouvinte? Qual é o feedback que você recebeu dos nossos ouvintes? Sim, muito legal, muito legal. Desde o segundo episódio já do primeiro episódio, né, já comecei a receber contatos, eh, de professores, 2 professoras online nômades, professoras de inglês, entraram em contato. Adorei, porque assim a gente já consegue trocar alguma ideia, né, quem sabe até pensar, em futuras, parcerias, né, em termos de, conversar sobre como é ser nômade e trabalhar online e lidar com pessoas e ter a sua empresa. Então, assim, foi muito legal, Fernando, né? Então, para quem está escutando, para quem é teacher, nômade, fala comigo para a gente trocar figurinhas. Foi muito legal. E também tive o contato de várias pessoas, os meus alunos também que escutam, e pessoas que chegaram para mim pelo Instagram, Fernando, é, por causa né, chegaram no Instagram por causa do podcast, muito legal. É, muita gente dizendo que viajantes que não são nômades também escutam o podcast, falando que estão aprendendo bastante sobre viagem. Então, assim, sucesso. Eu recebi muito contato, muita mensagem, né, de pessoas que escutam. Eu fiquei super feliz. E falando nisso, né, gente, a gente vai, hoje, no nosso episódio 9, a gente vai falar sobre justamente esses comentários e essas perguntas que as pessoas fazem pra gente, né. Então, a gente recebe perguntas pelo Instagram, pelo YouTube, né, às vezes pelo WhatsApp, quando o pessoal já tem o nosso contato, e a gente recebeu várias perguntas, vários comentários, várias dicas também, né, Fernando, dicas de próximos tópicos, né. Então, gente, se vocês ainda não entraram em contato com a gente, mandem por comentário, no privado, a gente quer saber a opinião de vocês. E então hoje nós selecionamos algumas, né? A gente não conseguiu selecionar, escolher todas as perguntas que a gente recebeu, né, ao longo desse período, mas recebemos algumas que nós achamos que são as mais legais e mais interessantes para a gente discutir hoje. E a primeira delas, aqui que eu vou comentar, é sobre acomodação, gente. Acomodação. A gente já falou brevemente sobre ficar em Airbnb, em hostel, em outros episódios, mas a gente não conversou alguns detalhes que algumas pessoas se sentem inseguras em relação a alugar acomodação fora de aplicativos, porque tem aquela dica, né? A gente pode alugar por Airbnb, pelo Booking, hostels, né? Hotéis, mas eu, por exemplo, eu já usei já aluguei apartamento que eu encontrei no Facebook. Então a pergunta é: vi um app perfeito para alugar pelo Facebook, mas estou com medo de ser golpe. Como saber se é confiável? Então, essa dúvida eu acho que é mais comum, né? E eu vou dizer, eu já aluguei apartamento pro Facebook e fiquei com aquele medinho, fiquei com medinho. Mas o que que eu fiz? Video call com host, já aluguei 2 vezes, assim, pelo Facebook. Video call com host, eu conferi, né, eu conferi a lista que estava no Booking, numa das vezes que eu aluguei estava no Booking, eu olhei, vi que era real, conversei por vídeo com o host. No caso, eu não fiz isso, mas tu pode ainda pedir o contato de alguém que se hospedou, tu pode pedir pro host te passar o contato de alguém para tu conversar, para ver se é confiável, né? E sentir também pela conversa, né? Se tu acha que é golpe ou se não é. Acho que a gente consegue sentir muito pelo tom da conversa também. É arriscado, né, Fernando? Tem gente que nunca faria isso. É,
Mas, enfim, eu fiz e deu certo, né? Eu dei uma entrada de 10%, então dá uma entrada de até 10%, não dá mais do que isso. E aí a gente vai sentindo. O que tu acha, Fernando? Tu acha arriscado? Tu se sente confortável alugando por fora de aplicativos de acomodação? Bom, eu que sou todo organizadinho, eu confesso que eu acho que não vale a pena, tá? Pra mim, não vale a Uhum, pena. Embora eu saiba que tem muitos nômades que fazem isso, a própria Sofia faz isso. uhum. Eu acho que é muita dor de cabeça pelo seguinte: existe um grande risco de, dependendo do país, isso ser golpe. Existe a questão de você estar alugando direto com a pessoa e isso não ter, por exemplo, um seguro, não ter nada resguardado. Então, se a pessoa quiser te chutar de lá, você não assinou nenhum contrato, você não tem nada, então isso pode ser um problema. E é um tipo de coisa que eu não faria, tá? Na minha organização, eu acho que, assim, provavelmente você vai conseguir economizar 1.000, 2.000, às vezes 3.000 reais que seja. Só que no meu caso, eu acho que esses 1.000, 2.000 reais talvez não justificaria a dor de cabeça que eu teria pensando em possíveis problemas e tudo mais. Então, assim, acho que tem muita gente que faz. Acho interessante, tem muita gente que usa o próprio Airbnb para fazer isso, né? Para mandar mensagem e tentar negociar por fora, inclusive o Airbnb. Só que eu acho que tem alguns problemas. Então, isso faz com que eu não faça. Tá? Eu prefiro Airbnb, eu faço pelo Airbnb, resolvo tudo por lá, até porque eu ganho milhas por lá. Mas, assim, quem quer ter um pouquinho mais de dor de cabeça e quer correr esse risco, eu acho que vale pela economia. Se realmente você está buscando economizar, vai ser uma das melhores formas de economizar. Eu acho que não justifica, tá? Para mim, na minha situação, não justifica. Eu prefiro pagar um pouquinho mais caro, mas não ter essa dor de cabeça a mais para resolver. Mas é interessante, ó. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara, né? É muito do perfil do viajante, né? O Fernando não faria isso, ele é mais organizado. Eu já fiz 2 vezes. E o que que acontece? Tu comentou sobre contrato? Eu tive contrato. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fui para Zagreb, na Croácia. Umas 4 semanas antes, um mês antes, eu encontrei pelo Facebook, bem na situação que eu comentei, estava listado, tudo que eu comentei. E assim, foi muito legal, porque ele me mandou o contrato por e-mail, e eu olhei o contrato, mas aí eu cheguei lá, né? Então eu sabia que tinha um contrato, eu tinha o nome de todos os donos, tudo, um contrato. E aí eu cheguei lá, né? Aí o dono me recebeu, eu assinei o contrato e fiz o pagamento. Então eu acho que foi isso que me fez ficar mais segura, Fernando, foi o contrato, né? Agora tem um outro caso. A gente foi para Chiang Mai, na Tailândia, também com o apartamento do Facebook, né? E que a gente viu no Facebook, mas nesse caso não teve contrato nem nada, a gente fez o pagamento antecipado também de 10%, mas nesse caso foi uma indicação de uma pessoa que a gente sabia que já tinha alugado pelo mesmo host, assim, pela mesma agente, né, imobiliário, digamos. Então era uma agência imobiliária que divulga no Facebook. Então é aí que tá, né? Tu tem que ser muito cuidadoso, passar um tempo ali investigando, né? Se atracar na primeira oferta interessante que aparece. Então, se tu, como tu falou, eu concordo com o Nando, se tu tem essa questão da economia e tu tem tempo para fazer uma pesquisa ali e sentir confiança, por que não, né? Mas aí vai de cada um, perfil de cada um. Eu acho que vai muito do tempo que você quer desprender para isso, porque eu imagino que seja um pouco mais complexo, por essa questão que você falou, de ter que conversar com o host, você vai ter que negociar e tudo mais. Eu prefiro investir meu tempo procurando passagens aéreas, que eu gosto muito mais. Então, eu acho que cada um realmente tem o seu hobby, tem seu estilo. Eu realmente não faria. Mas eu sei que tem países que têm essa infra um pouco melhor. E eu sei que tem pessoas que gostam de fazer isso. Não acho errado. Eu realmente não faria só. E aí acho que a É, gente pode ir para a segunda pergunta já. E a segunda sim. pergunta vem talvez do nosso maior fã do podcast. Ele fez várias perguntas, ele sempre comenta os nossos episódios lá no YouTube, inclusive, que é o Pedro Gonzalez. A gente tem aqui, inclusive, duas perguntas dele, tá? A gente vai dividir aqui as perguntas. Na verdade, ele mandou muito mais, né? Mas a gente separou duas coisas aqui que são interessantes. E uma das perguntas que ele fez, na verdade, ele começou fazendo um comentário e sugeriu uma pauta, enfim, sugeriu um conteúdo que eu acho que é legal a gente conversar aqui. Então, um dos episódios que ele assistiu, ele falou lá: Fernando, faz um episódio para quem está se planejando para virar nômade digital, em como um nômade digital se planeja em relação ao tempo para frente. E aí, assim, a gente fez o episódio com o Tom, que ele contou como é que foram os seus primeiros 100 dias. Então lá a gente já deu mais ou menos um teaser de como que se prepara, como que o Tom se preparou, em todas as questões financeiras, psicológicas e tudo mais. Mas eu gostaria de aproveitar essa pergunta do Pedro para a gente talvez dar algumas dicas do que a gente acha que é importante. Porque assim, eu não sei você, Sofia, mas uma das coisas que mais me perguntam é como começar.
Tipo, como é que eu faço? Uhum. Qual é o primeiro passo? Enfim, tanto que tem um vídeo meu no YouTube que são lá 15 passos para você virar nômade digital, que é mais ou menos o que todo mundo deveria fazer, quem quisesse virar nômade digital. E aí, para responder o Pedro aqui sobre essa questão de planejamento e tudo mais, eu diria que se eu tivesse que resumir em 2 passos ou 2 coisas importantes para você ser nômade digital, 3, na verdade, 3. Eu diria o seguinte: primeiro, ache um emprego remoto. Você vai ter que ter uma forma de trabalhar remotamente. Então, assim, não adianta você querer ser nômade sendo médico, embora a gente já tenha falado no episódio de profissões que até é possível, né? É, então, assim, a primeira coisa, ache uma forma de ganhar dinheiro remotamente. Como? Existem milhões de formas. Então, escolhe o jeito que você achar mais confortável, que faça mais sentido para você, que você tenha conhecimento e trabalhe remotamente. Segundo, dinheiro da coragem, tá? Eu acho muito importante, como eu já falei muitas vezes, é a primeira coisa que eu falo sempre para quem quer virar nômade, tenha dinheiro, porque assim, a vida de nômade pode dar muito certo, mas ela também pode dar muito errada. Então assim, se você largar tudo e sair viajando, pode se acontecer de você às vezes se arrepender ou de dar algum problema de saúde, alguma coisa assim, e você vai precisar de dinheiro talvez para voltar para casa ou para recomeçar. Então eu sugiro muito que você tenha esse dinheiro. E por que dinheiro da coragem? Porque é o dinheiro que você vai ter certeza que se você tiver esse dinheiro guardado, você pode arriscar. Você quer ser mochileiro na Ásia, você quer, sei lá, viajar num alto padrão, você quer fazer qualquer coisa, você pode. Você sabe que você pode quebrar e você pode voltar. Então, eu acho que esse dinheiro da coragem é muito importante. E a terceira coisa que eu acho importante, que eu sempre falo para todo mundo também, é fazer test drive. Então, assim, é, pensa nos próximos destinos que quer fazer, pensa na forma que você quer trabalhar e faz viagens curtas. Então, começa ali fazendo uma viagenzinha de 15 dias, de 10 dias. Ah, eu acho que eu gosto de praia. Então, beleza, então vai para um lugar que tem praia e tenta trabalhar de lá. Ah, não, eu gosto de neve. Então, beleza, então vai para um lugar que tem neve e tenta trabalhar de lá para ver se você vai curtir. E acho que assim, Uhum. em, sei lá, uns 3 ou 4 testes, você já vai se autoconhecer, você já vai saber quais são os seus limites, e aí você consegue se organizar para, enfim, ser nômade Uhum. digital, enfim, testar essa vida de Uhum. nômade digital. Então, esses são os meus 3 pontos, tá? Se você fizer isso, já dá para você se organizar, já dá para você começar, para você se conhecer principalmente, e acho que a partir disso você consegue se planejar para ser nômade digital. Sofia, você adicionaria mais algum passo ou alguma coisa diferente em relação a isso? Olha, eu acho que é isso. Eu acho que eu adicionaria no test drive, por exemplo, começar no Brasil, ou começar, né, porque aí não tem a barreira linguística, né, mas tem a diversidade cultural e de paisagem, de natureza, ou começar em algum país vizinho do Brasil, né, para quem é gaúcho pode ir para o Uruguai ou para Argentina, que Buenos Aires bomba com nômades digitais lá, e aí já tem uma barreira linguística um pouco menor, né, que é o espanhol, mas e é pertinho do Brasil, dá pepino, deu problema, bateu depressão, volta rapidinho. E a questão do dinheiro, eu concordo contigo. Eu só saí do Brasil com uma poupança, né? Com o dinheiro que me daria, que eu teria passagem de volta e que me daria uma certa assistência em seguro, em saúde, né? Caso eu precisasse utilizar, pagar com meu próprio dinheiro antes de ter reembolso. Então, eu sempre deixei isso reservado, tá lá. Eu só tive a coragem porque eu sabia que eu tinha essa reserva, né? Então, eu concordo contigo. Mas eu acho que seria isso sim. E, e tem uma outra questão, eu acho que até vou falar sobre a outra pergunta, uma outra pergunta que eu recebi, Nando, que tem uma questão que eu comentei sobre a saúde agora, né? Então, se dá um problema, preciso ir para o hospital, um acidente, ou fico doente, eu tenho aquela reservinha. Mas o que me fez lembrar agora uma das perguntas que eu recebi aqui da Paula. A Paula tem intolerância à lactose, olha só o que ela disse aqui. Tenho intolerância à lactose e tô com medo de viajar para lugares onde não falam inglês. Como faço para evitar perrengues com comida? Né, eu tô sempre colocando no meu Instagram sobre glúten, né? Às vezes eu coloco zero lactose também, mas eu tô sempre colocando. Então eu tenho problema com glúten e com lactose. E eu já conheci outros viajantes que também têm intolerância à lactose, como a Paula. E nesse caso, assim, nesse caso não dá pra ter medo, tem que saber o inglês pra lactose, né, não, brincadeira, mas pelo menos tem que saber, se comunicar no inglês, e fazer as perguntas apropriadas para os, né, nos restaurantes, em cafeterias, quando for, entender bem, né, os alimentos, as palavras em inglês, né, que ela perguntou sobre viajar para lugares onde não fala inglês, né, por isso que eu tô falando em inglês. É, no caso, saber os alimentos, os nomes dos alimentos em inglês, né, e todas as possibilidades que pode ter a lactose, e nesse caso, tá sempre, eu acho que bem, como eu vou dizer, em alerta, né, em alerta, para que tipo de comida que aquele país que tu vai tem.
Então, por exemplo, aqui no Vietnã, eles têm o pho, né, que é a sopinha, então não tem lactose. No caso, eu gosto muito de comida indiana, então eles colocam iogurte. Então, né, eu até nem sabia alguns pratos indianos que colocavam iogurte. O Fernando me falou esses dias que eu comi um prato indiano sem tomar a minha enzima, né, a enzima da lactose. Então, agora eu já sei, né? Então, mesmo eu experiente já há anos que eu tenho intolerância à lactose, ainda tem uns deslizes. Então, tu tem que estar atento sempre. E é isso, né? Então, a mesma questão do glúten. A questão do glúten tu tem que saber todos os ingredientes, né? Todos os alimentos que têm glúten, fazer as perguntas. Tem alguns sites que tu pode baixar cartões com as línguas, nos idiomas dos países que tu vai, e aí tu só mostra no celular a explicação. Sou celíaca, não posso comer glúten. No idioma, eu já usei ele. Então é muito interessante. E também, né, aplicativos para quem não quer só usar o Google Maps, que é muito fácil, é só colocar gluten free near me, e a gente encontra vários restaurantes que é gluten free ou sem lactose. Mas nesse caso tem um aplicativo chamado Find Me Gluten Free. Tem um site, tem um aplicativo. E ali, no país que tu vai, já acha a tua localização e já mostra todos os lugares, restaurantes que tem comida sem glúten e que os lugares, restaurantes que são dedicados gluten free, que é 100% gluten free. É maravilhoso. Eu uso em todos os lugares que eu vou. Então, Find Me Gluten Free. E blogs de viagem para os países que tu vai também, aí as pessoas vão falar os lugares que eu encontrei que tem comida sem lactose, que tem comida sem glúten, né? Então é investigar. Eu acho que é a mesma coisa que eu falei do apartamento, Nando. Olha só, investigar. Você tem que ter tempo para investigar, né? E é isso aí. Então, se tu tem restrição alimentar no geral, sabe os nomes em inglês e investiga as possibilidades de lugares ao redor, né? E conheça a cozinha local. E tu, Fernando, tu tem alguma intolerância? Tu já passou por alguma questão, assim, em relação de alimentação? Vocês sabem que depois que eu conheci a Sofia, eu sempre olho nos cardápios para ver se tem comida gluten free. Por mais que eu não tenha nenhum problema, eu sempre olho se tem, e eu fico pensando na Sofia toda vez que eu vou em algum restaurante. E geralmente tem, interessante porque sempre tem. Graças a Deus, não tenho nenhum Ah, problema com muito glúten, bom. com, enfim, com lactose. E como que eu sei disso, inclusive, né? Porque eu tive um problema no meu estômago há uns 3 anos atrás. Na verdade, no meu esôfago. E para descobrir qual era o problema, eu tive que fazer vários exames. Porque algumas das suspeitas eram justamente, poderia ser lactose, ou poderia ser alguma coisa celíaca e tudo mais. Fiz os exames e não foi encontrado absolutamente nada. Então, eu sou, sim, tolerante à lactose, né? E não tenho Uhum. nenhum problema com glúten e tudo mais. Inclusive, eu recomendo, né? Se você vai sair do Brasil por um longo período de tempo, já faz todos os exames. Já faz exame de sangue, já faz exame para você saber se você tem intolerância à lactose, se tem algum problema com glúten, porque isso vai resolver muito, sabe? Porque às vezes você vai estar viajando e você vai começar a descobrir que você tem alguma dorzinha ou algum desconforto que não tinha antes. Muito provavelmente é porque você mudou a alimentação e às vezes você nem sabe. Às vezes você tem problema com glúten e você nem sabia. Porque às vezes no Brasil você comia coisas que talvez nem tinham, sei lá, tua família já se preocupava com isso e você sai viajar e você nem sabe disso. Então eu acho que é importante fazer os exames, conversar com o médico. Acho que isso acaba ajudando bastante no caminho. No meu caso, graças a Deus, não tem nenhum problema, nenhuma restrição. Uma coisa que eu percebo aqui na Ásia, e aí me corrija, Sofia, se você achar que não. Mas aqui na Ásia, Uhum. eu acho que a vida é mais tranquila para quem também é vegetariano e vegano. Eu acho que aqui tem Uhum. muita opção para vegetariano, para vegano, até por questões religiosas, né? Acho que como tem muita diversidade de religião, e muitos deles não podem ou comer. Tem uns que não podem comer porco, tem uns que não podem comer vaca, tem uns que não podem comer nenhum tipo de animal. Então acho que por conta disso, a maior parte dos restaurantes tem bastante opção vegetariana. Vegano eu sei que é um pouco mais complicado, né? Mas vegetariano eu sei que é um pouco mais tranquilo. E até te perguntando isso, né? E te perguntando mais um detalhe sobre a questão de lactose. Eu sei que para lactose existe a enzima, né? Que você pode tomar, que isso alivia bastante os sintomas. É Isso. fácil de conseguir a lactose em qualquer lugar do mundo? Sim, a lactase, a enzima, né? Ela é fácil. Eu já comprei. Deixa eu pensar. Eu tô pensando. A última que eu comprei foi na Tailândia. Aqui eu ainda não precisei comprar porque eu ainda tenho. É muito fácil de encontrar. Bom, eu não sei, aqui no Vietnã eu não procurei, então eu não sei te dizer.
Mas eu acho que sim, tem várias companhias. E tem uma outra questão. Como tu comentou, é fácil encontrar lugares veganos aqui também. Porque muitos países, eu nunca fui para Coreia do Sul, por exemplo, mas eu tenho amigos de lá e me diziam que muitos coreanos têm intolerância à lactose, porque eles não consomem, não faz parte da cultura consumir, né, laticínios. E então é muito comum ver leite de soja. Ou então comidas, alimentos com leite de soja, sobremesas com leite de soja. Então é bem interessante. Então eu acredito que a enzima seja de fácil acesso por aqui, sim. Na Tailândia foi fácil de encontrar. Encontrei duas marcas, inclusive, numa farmácia. Muito bom. Até onde eu lembro, é Coreia, China e Japão, se eu não me engano. Tem uma grande quantidade de intolerância à lactose, então é bem mais difícil de achar realmente produtos com leite. E geralmente tem bastante opção que não tem realmente lactose, então acaba sendo bem prático lá. Aproveitando esse assunto, e assim, já respondendo a próxima pergunta do Pedro também, tá? Eu já trouxe aqui só porque tem a ver com o que a gente vai falar, do que a gente está falando na verdade. Ele falou que gostou muito dos nossos episódios, que, enfim, gostaria de entender mais sobre o estilo de vida e tudo mais. Ele pediu um monte de dicas e sugeriu um monte de assuntos. Mas um assunto específico que ele sugeriu, e que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, ele pediu para a gente fazer um episódio sobre saúde na vida nômade. Sobre seguro de saúde, sobre exercício físico, como manter a rotina. E eu acho legal, tipo, a gente não vai fazer um episódio nesta temporada sobre isso, mas acho que é legal a gente tocar um pouquinho nesse assunto. A gente já falou sobre a questão de lactose, sobre essa questão de celíaco. Então acho que dá para a gente trazer mais algumas dicas. E aí eu anotei duas coisas importantes aqui, que acho que a gente precisa saber, e queria contar até um segredo, que eu acho que eu não contei para quase ninguém, vocês vão estar ouvindo pela primeira vez, talvez, aqui no podcast. Mas a primeira coisa interessante é que existe uma diferença entre seguro viagem e plano de saúde, tá? Plano de saúde é uma coisa que a gente contrata no nosso país para a gente usar o sistema de saúde de forma privada. Então, por exemplo, eu, Fernando, tenho um plano de saúde no Brasil. Quando eu fiz a minha cirurgia, por exemplo, ano passado, eu acionei o plano de saúde porque eu estava no Brasil. Então, assim, o meu plano de saúde ele é de Curitiba. Ou seja, se eu precisar fazer algum exame, por exemplo, eu posso fazer em Curitiba. Se eu tiver fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, eu posso fazer em Curitiba. Se eu estiver viajando pelo Brasil e quebrar um braço, o plano de saúde ele cobre uma emergência. Então, por exemplo, quebrar um braço é uma emergência. Aí ele cobre. Então, existe esse detalhe. E lembrando que no Brasil, obviamente, a gente tem o SUS. Então, dependendo do lugar, você pode usar o SUS sem problema nenhum. Eu conheço muito nômade, inclusive, só tem o SUS e tá com a vida resolvida. Dependendo do lugar que você está no Brasil, o SUS funciona super bem, tá? Realmente, você está numa cidade grande, às vezes num lugar que é muito povoado, aí talvez você vai ter grandes problemas com o SUS, mas no geral a gente sabe que o SUS ele funciona muito bem, principalmente em lugares menores e tal. Enfim, então a gente tem isso que funciona. Agora, para sair do Brasil, aí sim a gente tem os seguros viagens. Dentro do seguro viagem, a gente tem questões relacionadas a extravio de mala, a compra com produtos com garantia estendida, você, por exemplo, ter atraso de voo, enfim, tudo isso às vezes existem esses seguros que cobrem. Dentro do seguro de viagem, existe aí sim um seguro de saúde. Esse seguro de saúde, ele é um seguro que cobre emergências médicas quando você estiver fora do teu país de destino, ou melhor, de origem, né? Então, por exemplo, eu que estou aqui no Vietnã, se eu tiver algum problema aqui no Vietnã, eu posso ir no hospital, posso utilizar e depois eu posso acionar o seguro e o seguro vai pagar todas essas despesas. Desde que seja uma emergência, e acho que isso é importante deixar claro. Não é porque eu tenho um seguro de viagem que eu posso ir, por exemplo, aqui no Vietnã e posso fazer um exame de sangue. Tipo, se não tiver nenhum objetivo e não for uma coisa ligada à emergência, o seguro não vai cobrir. E aí os seguros, eles têm duas opções, tá? Ou você liga para o seguro e ele vai resolver para você. Por exemplo, eu já usei isso, inclusive, algumas vezes. Ou você vai no hospital, resolve tudo que você tem que resolver, e depois você vai lá no site da seguradora e abre um sinistro. Sinistro é quando você faz todo esse processo para resgatar o dinheiro. Você manda toda a documentação e o seguro te paga de novo. E aí, só quando a gente fala de seguro viagem, a gente tem uma particularidade importante. Existe o seguro viagem para quem está saindo e vai voltar para o Brasil. E aí você pode contratar qualquer seguro, tá? Você tem milhões de opções na internet. Existem sites comparadores de seguro, inclusive, e relativamente eles são mais baratos. Você vai pagar ali, sei lá, 300, R$ 400 num seguro para um mês, por exemplo. Só que nós, nômades, a gente não pode contratar esse tipo de seguro. Nós, nômades, a gente está na estrada o tempo todo, então a gente não tem um período para voltar para o Brasil. Consequentemente, esses seguros de viagens, eles não cobrem isso. E aí, para isso, existem seguros que são específicos para nômades digitais. E aí sim, com esses seguros,
a gente pode continuar viajando, a gente pode pular de um país para o outro. E aí, entre esses seguros, a gente tem três que são interessantes. A gente tem o Safety Wing, que é um seguro que é muito conhecido entre os nômades. A gente tem o World Nomads, que é um que eu usei bastante. E a gente tem o Genki, acho que é Genki ou Genki, alguma coisa assim que fala, que também é um seguro que está começando a ficar popular entre os nômades. Quais deles eu conheço bem? Eu já usei o World Nomads e já acionei ele, inclusive, o atendimento dele é em português, pelo WhatsApp, é muito bom. Só que ele ficou muito caro. Hoje em dia ele custa em torno de uns 800, 900 reais, dependendo da tua idade e dependendo do lugar onde você vai. Por mês isso, tá? Já o Safe Twing, ele custa alguma coisa em torno de 58, 60 dólares por mês. Então ele acaba sendo mais em conta para nômades, tá? Então pode ser uma opção interessante. E o Genki, esse eu não conheço muito a fundo, mas ele é Não muito parecido conheço. com o Genki, então ele pode ser interessante. Então, assim, seguro de saúde, ou melhor, seguro de viagem é muito importante para quem é nômade. Eu, no caso, não utilizo nenhum desses. Por quê? Porque eu tenho um cartão da Visa, meu cartão da Visa que é um Visa Infinity, ele me dá direito a seguro de viagem por no máximo 2 meses em cada destino. Ou seja, se eu ficar mudando de destino a cada 2 meses, o meu cartão de crédito cobre todas as minhas despesas médicas e diversas outras tretas que podem acontecer, desde que eu compre as passagens aéreas ou as passagens de transporte entre os países com o meu cartão da Visa. Então, se você tem um Visa Infinity ou se você tem um Visa Platinum, eles têm esse recurso. Mastercard Black também tem essas opções. Você vai lá no site da operadora de cartão, você emite o seguro, e a partir do momento que você emite esse seguro, você está coberto nas suas viagens internacionais, desde que você fique no máximo por 2 meses em cada país e desde que você compre todas as passagens de deslocamento com o seu cartão de crédito, porque eles pedem, tá? Eu já tive esse problema. No episódio de perrengues a gente vai falar sobre isso, inclusive. Mas eu já consegui acionar, já consegui receber o dinheiro de volta sem problema. Já tive problema com carro também já consegui acionar o seguro, deu tudo certinho. Então, enfim, dá pra se utilizar. E aí, outra coisa só que eu queria falar sobre essa questão que o Pedro falou, ele perguntou de seguro de saúde, beleza, a gente já falou, e também perguntou como é que a gente faz com exercício físico, com atividade e tudo mais. Eu vou falar que nesses 10 anos como nômade, o que eu mais tive dificuldade até hoje foi manter a saúde física. Então, assim, eu devo ter ganhado, em 10 anos, eu devo ter ganhado pelo menos uns 10 quilos, 1 quilo por ano, mais ou menos. E eu diria que, assim, eu me cuido, porque eu ando muito, eu cuido um pouco da alimentação, então, assim, eu nunca ganhei muito peso. Só que, obviamente, eu tô ficando mais velho, enfim, como eu não cuido muito da saúde, eu acabei ganhando um pouquinho de peso a mais. Então, eu diria que mais ou menos ali 1 quilo por ano nessa minha vida de nômade de 10 anos como nômade digital. E aí, uma coisa interessante é que, como eu estou chegando perto dos 40, eu comecei a cuidar muito mais da minha saúde desde o ano passado. Ano passado eu fiz uma cirurgia, e aí eu comecei a cuidar muito mais da saúde, até porque eu tô chegando perto dos 40 ali, né? Então, tipo, preciso cuidar mais disso. E por conta disso, eu tenho feito muito mais exercício, e pela primeira vez nesses meus 10 anos, eu voltei pra academia. Então, aqui no Vietnã, eu estou indo pra academia bonitinho, 3 vezes por semana, tô cuidando da alimentação. Já perdi quase uns 3 centímetros de barriga e já perdi pelo menos uns 2 quilos na balança. Sem contar, obviamente, os músculos e tudo mais. Então, eu estou realmente cuidando e eu estou nesse plano. Como é que eu tô fazendo isso? Antes, eu pulava muito de destino em destino. Então, eu ficava no máximo 1 mês em cada lugar e eu não me preocupava muito com a hospedagem. Eu pegava uma hospedagem que fosse conveniente. Desde o ano passado, eu tenho priorizado muito ficar pelo menos 2 meses em cada lugar, de 2 a 3 meses em cada lugar, e pegar apartamentos que tenham academia ou que sejam próximos a uma academia. E com isso, eu consigo fazer os exercícios e ir para academia. Até o final do ano passado, eu estava fazendo fisioterapia, eu diria, porque eu fazia uma academia muito de leve, eu não sabia direito. Aqui no Vietnã, eu contratei um personal, então ele tá me mostrando os exercícios, os equipamentos, e aí sim eu tô fazendo exercício de verdade, tanto que tá dando muito certo. Então, tem sim como fazer exercício. Eu conheço nômades que fazem exercícios que estão com o físico super em dia, mas aí você vai ter que realmente dedicar um tempo para isso. Você vai ter que ficar mais tempo nos lugares, você vai ter que se organizar, porque realmente uma das coisas que eu falo muito sobre o nomadismo é que a saúde física pode te derrubar. Então, se você não cuidar da saúde, você pode ter problemas sérios. Eu nunca tive problemas muito sérios, além de uma cirurgia que eu ia ter que fazer de qualquer jeito, mas sugiro muito que vocês cuidem da saúde. Eu estou investindo muito mais tempo na minha saúde a partir de agora. E você, Sofia?
Isso é muito, muito importante, realmente. Tudo que tu falou lá no início, inclusive, de investigar algum possível problema, né, que tu não saiba antes de começar a jornada é muito importante. Eu precisei, eu tentei, né, no caso, acionar o seguro pela primeira vez agora na Tailândia. Então aconteceu uma coisa muito doida, e tu comentou dos 40 anos, eu também, né, nós somos quase gêmeos aqui, eu também faço 40 anos esse ano, um dia antes do Fernando, eu sou mais velha. E no caso, eu percebi em novembro do ano passado, eu comecei a ter dores. Eu sempre tenho dores no corpo, né? Em função do glúten, eu tenho dores nas juntas, eu tenho dores gastrointestinais, às vezes eu consumo glúten por acidente. Enfim, eu sempre tenho alguma dor. Mas as dores se intensificaram, na verdade, todo o ano passado. Desde janeiro do ano passado, mas eu não estava dando bola. Eu tinha crises de dores. De repente, eu não sei, acho que tu já estava lá em Chiang Mai, Fernando, quando eu comecei a ter essas crises de dores intensas todos os dias, permanentes. Eu não conseguia dormir com dores, assim, diferentes dores no meu corpo. Eu tive dores no pulso que duraram 3 meses, no meu dedo. Eu fui em vários médicos, eu fui em osteopata, fiz raio-x do meu coração, onde mais que eu fui? Bom, eu fui no médico vascular, que na verdade eu tenho problema de circulação, então tô tratando. Tem outro médico que eu fui que eu esqueci. Eu fui em vários médicos, e eles todos descartando. Eu fui no médico, eu fui então no hospital como emergência, para verificar uma dor no meu peito. Eles fizeram um ultrassom e não teve diagnóstico. Tu não tem problema, Sofia. Tu não tem problema, tu tem dor, mas não tem problema físico. Todos eles me diziam isso. O que aconteceu? Eu vou tentar acionar o Safe to Wink, vamos ver o que dá. Tá, claro que eu sempre tive que pagar, né? A gente vai lá no final, paga pelo remédio, tudo. É bem baratinho na Tailândia, inclusive, médico é barato. E aí, quando eu acionei o Safe to Wing, eles me disseram, tá tudo certo, mas nós precisamos do teu diagnóstico. E eu falei, esse é o diagnóstico? Ele, não, isso não é um diagnóstico. Realmente não é, eu não tinha um problema, né? Então, então, só por causa disso, eu não consegui um reembolso. É, Porque eu entrei como emergência, então essa é a dica. É, Se tu tem algum problema com dores, né, dor no estômago, alguma questão que também não se classificaria como emergência, entra como emergência, mesmo assim, né? Porque aí tu pode tentar, depois no Safe to Wing, ou não sei qual seria um outro seguro, colocar que foi uma emergência e poderiam aceitar, teriam aceito, né? Então fica essa dica pela minha experiência, assim, para quem um dia precisar usar que não seja emergência, de repente coloque como emergência. Eu já tenho o Safety Wing há 3 anos, né? Então a quantidade de dinheiro que eu já dei para eles, eu não me senti nem um pouco mal de fazer isso. Pena que eu não consegui o reembolso. E no caso dos exercícios, enfim, o Fernando já comentou tudo que eu concordo também. Eu sempre fiz exercícios físicos desde o Brasil, né? Eu tinha meu personal trainer lá, então eu já tenho os meus exercícios aqui. Às vezes eu fico uma temporada sem fazer academia por 6 meses ou 3 meses, aí quando eu volto, eu tenho que voltar devagarinho, mas é muito bom, muito importante. Então, para quem tá na estrada, faça exercício físico. Para quem não quer gastar com academia, dependendo da cidade que tu vai, tem aqueles exercícios, tem os parques, né? Tem os. Como chama? Aqueles equipamentos, não tem o nome? No Brasil chama estica velho. Ai, meu Deus. Enfim, tem. Compra aqueles elásticos. Eu comentei já no outro episódio, aqueles elásticos, né, que auxilia. Então, a gente não precisa necessariamente gastar com academia, né? Dá para tentar fazer exercício em casa com vídeos no YouTube, com aplicativos. Não tem um aplicativo que tu tá usando, Nando, que eu baixei, mas não tô conseguindo? Tem um Eu aplicativo não chamado lembro o nome. Heavy, que ele é mais para você controlar as suas séries. Então, por exemplo, lá eu anoto todas as séries de exercício que eu faço para as costas, para o peito, para as pernas, e aí quando eu vou fazer exercício eu vou lembrando. E aí, como ele é conectado no Apple Watch, então, por exemplo, quando eu vou para academia eu nem levo o celular. Então eu só fico ali com o Apple Watch Ah, controlando o que exercício que eu vou fazer, o tamanho do peso, repetições, essas coisas, e ele dá muitas estatísticas muito legais. Eu que gosto de números, eu estou muito feliz, porque isso tem me incentivado a cada vez mais aumentar os pesos, a fazer mais exercício, a cuidar de todos os músculos e tudo mais. que legal. Peraí. Tu não leva celular na academia? Eu levo, mas eu deixo no Ah, armário, eu não uso o celular. Porque assim, eu sério? descobri, eu descobri que muita gente perde 1h30 na academia fazendo os mesmos exercícios que eu faço em 45 minutos. Então, assim, muita gente perde muito tempo no celular. E eu não quero, tipo, eu quero. E assim, eu não quero ficar muito tempo Claro. na academia. Então, pra mim, quanto mais rápido eu fizer, melhor. É.
Eu vou lá, faço o que tem que fazer, depois é que eu pego o celular. Então, pra mim tem sido, inclusive, ótimo, tem sido uma terapia fazer isso. Maravilha. Quem sabe um dia eu me inspiro em ti e paro de usar meu celular na academia. Vou pensar nisso. Que legal, que joia. Vamos para mais uma pergunta? Então, aqui. Ah, olha só, o Leonardo perguntou no Instagram que ele está planejando mochilar pela Ásia. Mas ouvi dizer que alguns países exigem passagem de saída. Isso é verdade? Então, esse caso, bom, a gente tem um episódio todo sobre a Ásia, mas a gente não abordou essa questão de imigração, né, e de vistos, eu acho. Não me lembro se a gente falou sobre isso. Mas, exato. E eu vou contar minha experiência rapidinho sobre a Europa, né, antes de eu ter a minha cidadania italiana, eu ainda viajando como brasileira. Eu nunca tive muitos problemas na Europa. Eu acho que quando a gente está dentro do Schengen, a gente não fazem muitas perguntas pra gente. Quando eu saía do Schengen e voltava, aí de vez em quando um país ou outro ia me fazer algumas perguntas, mas nada muito elaborado, com exceção da Albânia, que eu acho que eu contei no episódio com a Thaís sobre a nossa questão na Albânia, né, que nos perguntaram, nos pediram informações, mas assim, na Europa eu nunca tive esse problema de precisar mostrar passagem de saída, nunca, a não ser na Albânia. E em outros países, como aqui na Ásia, sim, interessante, né, a gente acha que a Ásia é um país que a gente faz o que quer, viaja de ônibus, não. Então, aqui, o visto, quando a gente tirou o visto, que é o ETA, né, que é o e-visa, para entrar no Vietnã, a gente precisava indicar o aeroporto de saída, ou, no caso, a estação de ônibus ou de trem de saída, né, e não necessariamente mostrar uma passagem, né, de saída, não precisava. Então, assim, eu achei interessante essa questão deles querendo saber por onde a gente vai sair, né? Quando eu fui para o Quênia, na África, no caso, a pergunta é sobre a Ásia, mas na África tinha que mostrar passagem de saída, quando eu apliquei para o ETA. Então, aqui na Ásia e na Tailândia também, quando eu peguei o meu voo na Itália, eu peguei um voo e aí pediram para mostrar a passagem de saída. Só pude embarcar mostrando passagem de saída para Tailândia, né? Então é interessante, né? Então a minha experiência Tailândia e Vietnã, sim, tem que tem que mostrar passagem de saída. E tu, Fernando, tu que é mais viajado aqui pela Ásia, o que que tu tem para nos contar sobre isso? Então, para quem não tem experiência de viagem e não quer passar perrengue, a regra é bem simples. Sempre que você for entrar num país, já tem a passagem de saída. Ah, Fernando, mas eu não sei o quê. Não, beleza. Tipo, se você quiser correr o risco, a gente tá falando aqui que você vai assumir o risco. Se você quiser ter tretas, você pode ter tretas. Ah, Fernando, mas eu não sei quando que eu vou sair. Descubra uma data pra sair, tá? Porque assim, eu já ouvi muita história de gente que sofreu, gente que não conseguiu entrar em país, ou gente que teve que comprar uma passagem aérea na frente do imigrante, do centro de imigração ali, para poder entrar no país. Isso já aconteceu com Colômbia, isso já aconteceu aqui na Ásia, gente vai para Europa. Então, assim, regra básica de qualquer pessoa que vai viajar: já tenha sempre a próxima passagem, que é a passagem de saída, comprada. Vão te pedir? Muitas vezes não. E sabe por que eles não te pedem? Porque muitas vezes já está registrado no sistema a tua passagem de saída. Consequentemente, eles não precisam pedir. Geralmente eles vão pedir para quem? Para quem no sistema não está registrada a passagem de saída. E esse pedido, muitas vezes, inclusive, ele acontece pela própria companhia aérea na hora que você vai fazer o check-in. Então, às vezes, não é nem da imigração. Às vezes, na hora que você for fazer o check-in, vão pedir. E muita gente fala assim: ah, mas o que a companhia aérea tem a ver com isso, com os meus planos de ir para a Europa ou de ir para a Ásia, porque eles estão perguntando minha passagem de saída? Eles vão perguntar, porque se der algum problema, eles vão ter que arcar com o teu retorno. Então, para a companhia aérea, é muito mais fácil ter certeza que você tem uma passagem de volta do que ela correr esse risco e ela ter que pagar a tua passagem de saída caso você seja deportado ou caso você tenha um problema na imigração. Então, assim, muita gente fala assim: ah, mas por que a companhia aérea tem alguma coisa a ver? É por isso. É porque eles vão sofrer muito mais. Eles vão arcar financeiramente com o seu retorno, com a sua estadia lá no país, se você não tiver, se tiver algum problema com a imigração. Então, assim, não fique julgando a companhia aérea, eles só estão cumprindo regras. E assim, regra importante: se você não quer passar perrengue, tenha uma passagem de saída para toda vez que você for para qualquer lugar. Seja América do Sul, seja para Europa, seja para Ásia, seja um mochilão. Se for fazer um mochilão, já tenha todas as próximas passagens. Ah, Fernando, mas eu sou daquela pessoa vida louca que quer correr riscos. Então, beleza, você vai correr riscos e você provavelmente vai passar perrengues. Não venha reclamar pra gente depois que você passou perrengue, porque, né, a gente avisou, tá? Então, assim, minha regra básica é essa: vai entrar num país, tenha passagem de saída, não queira sofrer porque você vai se ferrar às vezes. Exato, e também tem uma outra questão, tem aquelas, dá para comprar uma passagem que tenha um refund, né, que seja
reembolsável, também dá para comprar uma passagem mais barata de saída de ônibus, por exemplo. Eu tava na África do Sul e aí aconteceu isso comigo. Eu tava bem desligada, eu nem vi que precisava, assim. Na verdade, foi meu único deslize, no caso. Primeira vez que eu não prestei atenção nisso. E aí, no balcão, me pediram. Aí, o que eu fiz? Vou pesquisar a passagem de bus que sai da Namíbia, né? Eu tava indo pra Namíbia. E baratinho, assim. E aí, não era baratinho, porque viajar na África é caro. Aí, eu acabei comprando, enfim, fiz a minha compra lá de uma passagem. Mas é sempre bom estar preparado. Foi assim que eu aprendi. Não, opa, tem que estar sempre mais ligada, né? É isso E aí, aí. assim, entre as gambiarras, tem gente que, por exemplo, compra passagem mais cara, que é aquelas que você pode pedir o reembolso. Então, sim, é O uma opção. reembolso. Se você não sabe a data que isso vai sair. Você também pode emitir passagem com milhas, e às vezes você consegue passagem com milhas reembolsável, então depois você devolve a passagem, volta com as milhas e tá tudo resolvido, você não gastou nada. E aí, só um detalhe. Existem sites que você pode emitir reservas de passagens que duram até 24 horas, tá? Então, assim, é uma prática muito comum entre nômades, inclusive, usar esse tipo de site. E muita gente acha, ou melhor, usa esse formato para ser mais esperto que a imigração. Tipo, vou fazer uma passagem dessas que é uma reserva, ela é uma passagem de verdade, mas ela é uma reserva. Vou mostrar na imigração e tá resolvido. Só que algumas imigrações já estão espertas o suficiente para olhar se a passagem tem um e-ticket. E aí que vem a pegadinha. Esses sites que você compra passagens de 24 horas, que são essas passagens fakes, que não são fakes, ela faz uma reserva de passagem, mas ela não faz a passagem em si, ou seja, não existe um número de e-ticket. Então vai acontecer de às vezes você fazer isso, você mostrar lá na companhia aérea ou lá na imigração, e aí a pessoa vai te perguntar assim: mas cadê o e-ticket? E aí ferrou, porque essas passagens fakes não, né? Mas esses sites que emitem É. passagem, eles não emitem o e-ticket, consequentemente não vai valer, e você pode até ter sérios problemas, que você vai estar enganando a imigração. Então, assim, se você quer usar esse recurso, use. Existe? Existe. Tem nômade que usa? Tem. É perigoso? Sim, pode ser perigoso. Você pode ser deportado só pelo fato de você estar usando isso para tentar enganar uma imigração, principalmente de uns Estados Unidos, de uma Uhum. Espanha, França, Austrália, que são imigrações que a gente sabe que historicamente são mais rígidas com brasileiros. E vamos para a próxima. Lá no YouTube, a gente teve alguns comentários bem legais nos episódios. Um dos comentários foi do Gustavo, e aí foi no episódio sobre profissões, inclusive. A gente estava falando sobre profissões, sobre como ganhar dinheiro, como se virar para ser nômade. E o Gustavo, ele falou que ele tem uma agência de marketing digital remota aos 21 anos. Olha só, com 21 anos já está super Uau. Bem descolado novinho. profissionalmente. E ele falou que tira em torno de 4.500 a 6.800 de lucro líquido por mês. Ele ainda não se tornou nômade, mas ele quer se tornar nômade. E eu trouxe esse comentário, primeiro, para parabenizar ele, que acho que com 21 anos já está ganhando isso, é super legal. E segundo, para falar que com esse valor, eu acho que já dá para ser um nômade bem confortável no Brasil e muito talvez na América do Sul. Então, dependendo do país que você quiser ir, se quiser tipo uma Colômbia, até no Chile. No Chile dá para se virar com esse valor, sim. Então, assim, são países que dá para você se virar. Se você quiser vir para a Ásia com esse valor, você consegue se virar. O grande problema só da Ásia é o custo da passagem aérea. Então, às vezes, se você conseguir parcelar a passagem aérea, alguma coisa assim, e vir para cá, aqui no Vietnã, onde a gente está, por exemplo, R$ 6.800 dá para você ter uma vida de rei. Tipo, dá para você alugar um apartamento muito bom, dá para você ter uma vida muito boa. Na Tailândia também, no Camboja, enfim, tem vários países na Indonésia. Com esse dinheiro você já consegue se virar muito bem. Então, acho que assim, o Gustavo já está no caminho. Já tem o trabalho remoto, já tem um dinheirinho entrando, acho que já dá para se virar muito bem. Talvez ele não consiga ser nômade ainda, por exemplo, no oeste europeu, né? Tipo, na parte mais principal, tipo Itália, Alemanha, Espanha, enfim, que são países mais caros, Estados Unidos, enfim, esses países um pouco mais caros eu acho que talvez não role. Mas, no geral, eu acho que dá para ser nômade em vários desses lugares, sim, né? O que você acha, Sofia? Com esse valor aí já dá para ser nômade pelo mundo? Eu acho que dá sim. Claro que tem que fazer bem uma pesquisa, né, dos valores. E, inclusive, agora me lembrei de uma questão que eu não comentei lá sobre o apartamento do Facebook, eu vou comentar rapidinho. Uma outra estratégia que eu fiz aqui no Vietnã é pegar o hotel por uma semana, mas isso tudo porque eu sabia, né? Porque eu conheço nômades que fizeram isso. Não é um lugar aleatório. Cheguei aqui, peguei um hotel por uma semana e e fui circulando. Na Tailândia também dá pra fazer isso. Fui circulando, entrando nos prédios e pedindo informação se tem apartamento para alugar. E aí, ao mesmo tempo, também falando com imobiliárias nos grupos de WhatsApp, tem sempre um agente imobiliário local que fala inglês. E aí, assim, a gente conseguiu nosso apartamento aqui também, mais barato, né? Porque não é por
por Airbnb, é direto com uma imobiliária, digamos. Então é uma outra dica para conseguir ainda baratear. Então, no caso, né, no caso do Gustavo, esse valor que ele comentou aqui daria super tranquilo, super concordo, né? Mas tudo depende também. Ah, inclusive tem uma outra dica. Depende da cidade, né, Nando? Porque tem cidades que em alta temporada ficam um pouquinho mais caras, né? Então também tem que ver isso, né? Mas enfim, pesquisa. É tudo questão de Exato. pesquisa. Agora, vamos sair de falar de valores baixos e vamos para ostentar aqui agora, então, na nossa última pergunta. A Maria Helena Alencar, na verdade não é ostentar, né? Mas a Maria Helena Alencar perguntou no nosso Instagram quais seriam os destinos para neve como nômade que são melhores por ano de 2025. Então, assim, 2025 ela quer ver neve e ainda ela é nômade e ela quer usar isso para ser nômade. E aí, quais são os melhores lugares? Bom, a primeira opção sempre seria a Argentina. Então, a Argentina você tem opções legais de esqui, você tem opções legais de montanha, tipo, tem uma Bariloche ali. Porém, todavia, a gente sabe que a Argentina está muito caro para brasileiro. Então, talvez não seja um destino que entraria no radar neste momento. Mas eu tenho aqui duas sugestões, e acho que a Sofia também vai trazer algumas sugestões interessantes. E a primeira dica que eu queria falar só é o seguinte: ficar numa estação de esqui ou num lugar que tenha muita neve, sendo nômade, talvez não seja muito viável, não seja muito interessante. Até porque os melhores destinos nômades são cidades. Então, eu ficaria numa cidade próxima a uma estação de esqui, ou próxima a um lugar que tenha bastante neve, próxima a uma montanha. E geralmente é onde se encontram a maior parte dos nômades digitais, então eu acho que faz mais sentido. E aí, baseado nisso, ouvindo relatos de nômade e até uma experiência minha, eu tenho dois destinos que talvez fossem interessantes. Então, se a Maria quiser ver neve na metade do ano, eu sugiro que ela vá para Puerto Varas ou Puerto Montt, que fica lá no sul do Chile, que são duas cidades bem legais. Eu fiquei hospedado em Puerto Varas, é uma cidadezinha muito bonita, na frente de um lago, lindo demais. É uma cidade que não é tão cara. Eu fiquei lá durante a temporada de verão e eu achei um custo relativamente ok, pensando que eu tô numa cidade incrível no Chile. E tem uma coisa muito interessante nesta cidade. Ela fica aos pés do vulcão Osorno. E no vulcão Osorno existe uma estação de esqui. Ou seja, você não só vai poder fazer esqui, como você vai poder fazer esqui no pé de um vulcão. E assim, eu sinceramente não acho que seja absurdamente caro. É uma forma até de você fugir do padrão do Chile, porque todo mundo que vai pro Chile vai lá para Santiago e daí sobe as montanhas e parte de Santiago. Eu acho isso meio padrão. Então acho que se fosse para fazer uma coisa um pouquinho diferente, eu iria para Puerto Varas, ficaria de frente pro lago, de frente pro vulcão, e ainda nos finais de semana, por exemplo, eu iria para a estação de esqui que fica no vulcão. Eu acho que é uma coisa bem interessante para se considerar. E outro destino que eu comecei a ver bastante, se ela quiser ir para a Europa, por exemplo, agora, ou se ela quiser ir mais no final do ano, a Polônia tem começado a se destacar bastante para os números digitais. Então, Varsóvia é interessante, Cracóvia é um lugar interessante. E perto de Cracóvia, de Krakow, né, existe uma estação de esqui bem conhecida que eu vi um monte de gente indo, que se chama Zakopane, na verdade. Zakopane é uma cidade que também tem uma estação de esqui, tem neve e tudo mais, e fica meio perto da Cracóvia. Então pode ser interessante. Às vezes você monta a base na Cracóvia, finais de semana você vai para Zakopane, vai esquiar, vai curtir a vida e tudo mais. Depois você volta, por exemplo, para trabalhar. Na Polônia tem várias outras opções, e Polônia é um país relativamente barato. É leste europeu, é relativamente barato, e tem algumas coisas interessantes lá. E assim, no inverno realmente é frio, então eu acho que pode ser um lugar interessante para se curtir. Óbvio, existem destinos para todos os bolsos, para todos os estilos, mas minha dica talvez fossem esses dois. Se ela quer passar frio na metade do ano ou no final do ano, tem uma opção, tanto no Chile quanto na Europa, que são relativamente interessantes e não são absurdamente caras. E você, Sofia, você tem alguma dica aí de lugar para esquiar? Tenho dica sim. Inclusive, eu estava pensando, assim, as minhas dicas são duas delas em lugar mais barato, uma delas mais cara, que seria na Áustria, então nem vou comentar. É um destino popular perto de Salzburg. Mas os destinos que são mais acessíveis financeiramente, um deles é na Turquia, mas eu não fui, então eu também não vou comentar. Mas o que eu quero falar é Bansko. Bansko é uma cidade na Bulgária. Bulgária é um país que fica nos Balcãs, né, lá no leste europeu, digamos, nos Balcãs. Então, é um daqueles países que fica no mar Adriático.
E Bansko é a cidade dos nômades, é a cidade europeia dos nômades digitais. Eu fui em Bansko, né? Já comentei em outros episódios que eu já fui durante o Nomad Fest, que acontece sempre em junho, né? Então vai ter agora em 2025 em junho. E eu conheço vários nômades, vários que voltam para ficar lá, para esquiar, né? Para ficar lá porque é um resort. Então a cidade toda, ele é um resort de esqui. Então, claro, no verão não tem neve, né? E é uma cidade bonitinha, sabe? E é baratinho, os apartamentos são baratos. É um outro lugar também que eu peguei direto com o local, mas porque eu tinha indicação, né, de uma outra pessoa, então não foi por Airbnb. Apartamento baratinho, 300 euros por mês, que é muito barato. E é um lugar que muitos italianos vão, porque é mais barato ir para Bansko do que subir lá para as Dolomitas. Então eles vão para Bansko, não só italianos, né? Tem outras nacionalidades também, mas tem bastante italiano lá. Eu quero dar duas dicas aqui, que são dois coworkings em Bansko, e eles organizam tours, né, para fazer, para esquiar, para ir para as montanhas. Então, se tu não tem experiência na neve, né, e quer um grupo que tem experiência, entre em contato com esses coworkings. Um deles é o Altspace Bansko. Se tu for dar uma olhadinha no Instagram deles, eles estão sempre colocando alguma coisa, porque agora é inverno lá. E o Coworking Bansko, que são dois coworkings famosinhos lá, sempre tem eventos sociais, festas. Eu ia sempre nesses lugares, eu não fiquei lá, mas eu sempre ia para socializar. E eles promovem várias atividades sociais. Então, a dica que eu dou é Bansko. É assim, tu quer conhecer gente, quer nevar e por um preço acessível? Vai para Bansko. Quem sabe tu vai para Bansko o ano que vem, Fernando? O que tu acha? Pode estar nos meus planos. Vocês falam tanto de Bansko que eu tenho É, curiosidade. é isso aí. Então, a gente vai encerrar agora o episódio, nosso episódio 9. Tem aquela pergunta clássica que eu nem sei se o Fernando tem uma resposta, mas vamos lá. Fernando, tem alguma coisa que tu carrega na mala que tu ainda não nos contou? Porque já foram 8 episódios até hoje, com 8 coisas bizarras que tu carrega. Tu tem ainda alguma coisa pra nos contar? Tem duas, e a última eu tô guardando pro último episódio, porque ela é muito bizarra. Nem a Sofia sabe o que é, e ela tem a ver com um perrengue que eu vou contar no último episódio. Então, na última eu conto. Mas pra essa, em homenagem ao nosso último episódio com o Tom, que ele falou que carrega várias necessaires de business class, eu fui contar quantas eu tenho. E eu contei um total de 12 necessaires de business class. E assim, eu carrego um monte de cabo, um monte de coisa de tecnologia, aí tem coisas de banheiro, enfim. Então, assim, eu tenho essas bolsinhas, né? Essas necessárias, essas bolsinhas, e é muito fácil para organizar minha mala, né? Porque eu distribuo todas as coisas nessas bolsinhas e acabo guardando na mala de forma muito mais rápida e prática. E, obviamente, tem toda uma questão afetiva, porque cada uma delas foi conquistada num voo de business class. Então eu guardo com muito carinho, eu não consigo jogar fora, porque cada uma delas foi um voo muito legal que eu fiz. E aí eu vou guardando, vou acumulando, Mas, sem contar que eu devo ter no Brasil pelo menos mais 6 ou 7 que eu já guardei lá com dó de jogar fora, né? Que ficam numa mala que eu tenho lá. Mas são todas essas bolsinhas de business class que eu vou ganhando ao longo das viagens e eu tenho mas, todas elas guardadinhas. Fernando, 12. Tu tem mais que eu. Eu tenho, acho que umas 4. E ainda eu ainda ganhei uma nova. E aí acabei doando uma antiga, então eu realmente tenho 4. Tu tem 12, tu tem mais que eu. Só de cabo, coisa de tecnologia, eu devo ter umas 4 ou 5. Então, Então chegamos ao fim do nosso episódio 9. Galera, se quiserem interagir com a gente, vocês já sabem, entre em contato com a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube. Fala com a gente, se comunica, faça perguntas, sugere tópicos para a próxima temporada. Então aguarda que o próximo episódio, o episódio final dessa temporada, vai sair semana que vem. Então aguarda, fica de olho. e é importante lembrar que o nosso episódio está hospedado no denomatic.club/podcast. Então lá também tem todos os contatos, todas as informações. Se você quiser achar a gente no Instagram, se você quiser achar a gente em todas as redes sociais, lá tem os nossos links e também tem aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Queria agradecer de coração a trilha sonora do nosso amigo Felipe Ortega, inclusive. E queria convidar vocês para participar do último episódio dessa temporada, que a gente vai falar sobre perrengues. Tem muito perrengue legal que a gente já recebeu. E tem o meu último
gadget bizarro, a última coisa bizarra, na verdade, que eu carrego, que é meio surpreendente e tem muito a ver com o perrengue que eu vou contar no último episódio. Então, esperamos vocês. E é isso. Até mais. Espero vocês lá. Até mais!